Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus quis pôr à prova a Abraão e chamou-o. Abraão! Ele respondeu, aqui estou. Deus disse, toma o teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde o oferecerás em holocausto num dos montes que eu te indicar. Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o filho, mas o anjo do Senhor gritou-lhe do alto do céu, Abraão, Abraão! Aqui estou, Senhor, respondeu ele. O anjo prosseguiu, não levantes a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora sei que na verdade temes a Deus, uma vez que não me recusaste o teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres no silvado. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto em vez do filho. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe, por mim próprio te juro, oráculo do Senhor, já que assim procedestes e não me recusaste o teu filho único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. E a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas. Porque obedecestes à minha voz, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar com ele todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica? E quem os condenará, se Cristo morreu e mais ainda ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós? Palavra do Senhor. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sob a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois já estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. No primeiro domingo da Quaresma, foi-nos apresentado o deserto como lugar de prova e, ao mesmo tempo, de liberdade e de encontro com Deus. Mas também o monte significa o encontro e a decisão diante de Deus. O monte é um sítio privilegiado de aventura, de escuta e de conversação com Deus. Subir ao alto de um monte é sair daquilo que se faz todos os dias, do que já é sabido e narrado por todos, para se encontrar com algo diferente, com o que Deus quer dar a conhecer. Foi ali, no alto de um monte, que Abraão ouviu a voz de Deus e cumpriu com fé e obediência a palavra que lhe foi dirigida, como nós ouvimos na leitura do livro do Gênesis. No cimo de um monte muito alto, Jesus manifestou-se glorioso aos seus discípulos. É nesse local, do meio da nuvem, que se ouve a voz do Pai a convidar a ouvir o seu Filho que caminha para a morte. Assim escutamos no Evangelho. A Transfiguração situa-se num momento crucial da atividade de Jesus. Ele passa por um momento aparentemente de fracasso, porque o povo queria que Jesus fosse um chefe político e um taumaturgo. As autoridades rejeitam-no logo desde o princípio, porque temem a concorrência. E os discípulos não compreendem Jesus. O Evangelho de São Marcos diz-nos no texto, na perícope que escutamos no Evangelho de hoje, que aconteceu 6 dias depois. Este dado cronológico estabelece a ligação entre os acontecimentos anteriores, que são sobretudo de incompreensão de Jesus e de dificuldade em seguir Jesus por parte dos discípulos, e, naturalmente, que estabelece a ligação com o que vem a seguir. Antes, Jesus tinha feito o primeiro anúncio da paixão, ao qual seguiu uma reprimenda de Pedro e um diálogo aceso com Jesus, que o censura em termos muito duros, a ponto de Jesus lhe responder: Vai para trás de mim, Satanás. A Transfiguração aparece para esclarecer as coisas e diz:
Há morte e há vida. Há sofrimento e glória. Há tristeza e alegria. A transfiguração é luz para o caminho e luz para a esperança. No texto que nós ouvimos no Evangelho, predomina um vocabulário luminoso. Jesus transfigurou-se. As suas vestes eram resplandecentes, brancas. Ninguém as podia branquear assim. É, podemos dizer, a apoteose da luz e a apoteose da esperança. Por muito obscuros que sejam os nossos caminhos, as nossas dúvidas e preocupações, há luz e esperança no caminho. Por muito escura que seja a noite, com Cristo há sempre luz e lugar para um dia radioso. Algumas vezes confrontamos-nos com um modo de atuar de Deus que nos parece estranho. Como é que é possível que Deus peça a Abraão, o seu único filho, aquele que tinha cumprido a promessa? Como é possível que o Pai não tenha salvado o Filho Jesus, livrando-o do sofrimento e da morte? A Igreja interpreta a figura de Isaac aplicando-a a Jesus, mas com uma diferença muito grande. No sacrifício de Jesus não há vítima que o possa substituir. No seu amor, Deus entregou o Filho à humanidade, que o rejeita e com ele usa de violência até à morte. E porquê? Porque há poderes neste mundo que oprimem o homem, que não o deixam ser livre. Por isso é que Deus, no Filho Jesus, mantém a sua entrega até o fim. Por nós, para que sejamos livres e possamos desfrutar da luz, da glória que sucede ao sofrimento e à morte. Nos anúncios da paixão, são 3, e o primeiro, como já disse, antecede o relato da transfiguração. Jesus vai preparando os seus discípulos para o que ia acontecer em Jerusalém. Mas também lhe vai abrindo os olhos para o desfecho final. E este desfecho final é de glória. A transfiguração contrabalança com os traços negros dos anúncios da paixão e da morte. Jesus cumpre a lei e os profetas. Por isso nos aparecem os principais representantes, Moisés e Elias. A nuvem é um sinal da presença de Deus e indica que Jesus se situa na esfera divina. A voz do Pai, que diz: "Este é o meu Filho muito amado", confirma tudo o que se passa, exortando a escutá-lo. Tal como está estruturado o relato de Marcos, dá a impressão que tudo converge para esta ordem, para esta recomendação final. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Escutar, na Bíblia, não se reduz à atividade auditiva de ouvir e perceber umas palavras. Escutar é pôr em prática, cumprir aquilo que é dito numa atitude de fidelidade. Escutar é abrir o coração à palavra. Escutar também é obedecer. É traçar como objetivo a obra de Jesus, que inclui muitas vezes a rejeição e a morte. Escutar a voz de Jesus e segui-lo é viver como ele viveu. Ser capaz de amar morrendo para ressuscitar e ser glorificado, como indica a transfiguração. Na realidade, para assimilar e viver assim, é preciso descer do monte, pôr os pés nos caminhos obscuros da vida, do sofrimento e da doença, partilhar a realidade humana e social deste mundo em que nós vivemos. Cada dia é preciso perguntar pela experiência que cada um de nós faz de Deus. Não basta contemplar as suas obras, não basta maravilhar-se com a transfiguração. É preciso, como Jesus diz, meter-se no caminho, meter-se neste mundo, escutar aí a voz do Pai e procurar seguir os passos de Jesus, viver como Ele viveu. Hoje, sobe também tu ao monte, leva o teu filho, a tua família, e aí encontra-te e deixa-te encontrar com o Senhor.
escuta, faz silêncio, dialoga com a tua vida. Deixa-te inundar da luz que reveste Jesus. Transfigura-te também. Escutar, como Abraão, como cada discípulo, significa pôr em prática. Ouviste agora mesmo? Significa abraçar a palavra e traçar como objetivo a voz de Jesus. Viver como Ele viveu. Segui-lo. É preciso, depois, descer do monte, pôr os pés ao caminho e encontrar Jesus em cada casa. Aí, em família doméstica, em igreja doméstica, alimentando a catequese, muda de atitude ou de atitudes. É preciso perguntar-se, pois, cada dia, pela experiência que cada um faz de Deus.